Os que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, não deixem de ficar um pouco mais no final para que a gente possa, dar um abraço e conhecê-lo um pouquinho melhor, amém? Aqui de cima a gente não consegue ver muito bem por causa das luzes, mas eu sei que tem pessoas novas aqui hoje, amém? Bom, eu queria começar a palavra de hoje, e eu queria começar passando um vídeo. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Amém? Mais uma vez, bom dia. Vamos ligar as luzes também, por favor. Essa passagem, intitulada Viúva de Naim, ela está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. E esse vídeo, ele traz muito bem, todo esse enredo, ele coloca muito bem todo o acontecimento, naquela tarde, aquele final de dia, nessa pequena vila ao sul da Galileia. E essa aqui poderia ser mais uma história no rol investigativo do nosso evangelista Lucas, que ajudou, a compor todo esse evangelho, que escreveu tudo isso com a maior minúcia possível. Ele mesmo disse a respeito de si, no começo do seu evangelho: igualmente a mim me pareceu bem depois de acurada investigação. Isso traz para nós uma credibilidade muito grande. Sabemos que Lucas não viveu nada do que ele narra. Ele pessoalmente não estava ali presente. A partir de Atos e até certo ponto em diante, aqui ele passa a fazer parte pessoalmente, mas a história toda aqui é contada a partir de investigação, de conhecimento, de histórias relatadas. Então, cremos sim que o que aconteceu naquele momento ali, o que ele conta é provavelmente a mais pura realidade, o mais minucioso possível, o que ele conseguiu coletar, o fato acontecido nessa pequena cidadezinha, mais para uma vila do que talvez uma cidade. E se nós pudéssemos aqui resumir muito bem essa história, nós diríamos assim: a história que Lucas conta a respeito da viúva de Naim, sim, Jesus vinha caminhando com uma multidão e ele encontra um cortejo fúnebre e ele ressuscita um morto. Bom,
essa seria sim uma interpretação bastante compreensível. Você consegue captar naturalmente já quase toda a dimensão do que diz a história. Mas, vamos e venhamos, né? É muito superficial. Extremamente superficial. E eu preciso partir do princípio de que nada do que está na Bíblia seja assim tão superficial. Nada do que está colocado ali está por acaso. Ou tenha uma conotação simplesmente uma história. Sempre, sempre haverá revelação por trás dos fatos. Ponto. Sempre. E além do que, nós precisamos manter em mente que a Bíblia toda é uma só, do começo ao fim. Então, nesse contexto, eu sempre me encorajo a buscar mais as entrelinhas. Eu sei que tem mais do que está simplesmente escrito. Tem mais do que simplesmente a letra, do que simplesmente uma história. E mesmo assim, com H. Apesar de ser a mais absoluta verdade, tem que ter mais do que simplesmente uma narrativa. Bom, eu gostaria agora de reler alguns pontos, destacando alguns pontos desse mesmo texto que nós acabamos de assistir aqui, a interpretação dele. E a primeira coisa que a gente precisa analisar sempre é o contexto. O contexto da história, aonde ela está inserida na Bíblia. Se a gente for ler os versos anteriores, no mesmo capítulo, a história começa no versículo 7, se não me engano, no versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Mas um pouco antes, nós vamos ler a respeito da cura do servo do centurião. E nós vamos lembrar rapidamente que, nesse momento, Jesus ele faz um milagre, um telemilagre, né? Ele faz um milagre à distância. Ele simplesmente dá uma ordem à distância, na casa desse centurião, dizendo que esse servo seria curado. E, de fato, isso acontece. Então, essa palavra de cura, esse milagre, foi um grande motivo para que toda uma multidão, que já costumava acompanhar Jesus normalmente, né, além dos seus discípulos, ela pudesse aumentar ainda mais da noite para o dia. Quando eles saíram de Cafarnaum, onde aconteceu esse milagre, onde era a cidade onde Jesus morava, né, e rumaram ao sul, para o sul da Galiléia, quase divisa com a Samaria, até essa cidade. Então, o que já era uma multidão, a cada milagre, a cada acontecimento, ela se multiplicava. As pessoas viam os feitos e essa multidão naturalmente aumentava. Então, aqui nós já podemos encontrar algo mais nesse texto, que é exatamente a maneira que a caravana ao redor de Jesus é citada pelo autor. Nós lemos no capítulo 7, no versículo 11 em diante, dizia, em dias subsequentes, subsequente ao quê? A cura do servo do centurião. No dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim, ao sul. E com ele, os seus discípulos e a numerosa multidão. Eu quero me deter aqui por um instante. Essa frase, ela chama atenção. Porque isso parece soar meio padrão, desde sempre, no que tange às pessoas que caminham junto de Jesus. No que tange às pessoas em relação a Jesus. E principalmente porque é que Lucas, o evangelista, faz questão de destacar essa distinção entre esses dois grupos que seguiam Jesus. Essas duas turmas. Não bastava dizer que junto dele caminhavam muitas pessoas, para dar ênfase de que Jesus não era alguém solitário, de que Jesus não estava sozinho, de que Jesus foi capaz de muitas pessoas. Não. Ele faz questão de destacar que haviam dois grupos distintos que caminhavam junto de Jesus. E isso, com isso, Lucas acaba apontando para algo muito mais profundo nesse texto, que é o nível de aproximação e intimidade que nós podemos ter com Jesus
nessa caminhada. Está muito alto. Eu ia falar mesmo. Eu acho que eu estou com a voz muito potente hoje. Viu, Roger? O nível de aproximação, o nível de intimidade que nós podemos ter. Então, Lucas está chamando atenção para algo que nós precisamos prestar atenção. Mesmo antes do que parece ser o foco todo, que é a cura, melhor dizendo, né, o ressuscitar desse filho, dessa viúva, que inclusive dá o título para essa passagem. Parece que é algo maior ainda aqui acontecendo já. Nós começamos a prestar atenção de que discípulos caminham juntos, próximos. Jesus, seus discípulos e a multidão. Então havia um padrão, havia um modelo. E nós vemos que os discípulos estavam logo ali, próximos de Jesus. E com isso, eles eram capazes de enxergar, de ter acesso visual do mestre, que está logo ali, próximo. O acesso visual é fácil. Já a multidão, por outro lado, a multidão vem atrás. Então, a multidão, ela meio que caminha no vácuo das coisas. Ela chega depois nos lugares. Ela sabe das coisas porque, normalmente, ela ouve falar o que aconteceu lá na frente. Raramente a multidão tem acesso visual do que o mestre está fazendo em tempo real. Raramente a multidão consegue acompanhar em tempo real o mestre operando milagres, maravilhas, ou simplesmente ensinando. Normalmente vivem de histórias de terceiros, usualmente dos discípulos, que se encarregam de passar adiante o que eles testemunharam. E como eu já disse, isso parece ser um padrão que se perpetuou. A igreja, ainda hoje, tem discípulos e tem multidão. A pergunta é, onde você, e eu fiz essa pergunta a mim mesmo, nos enquadraríamos nessa trupe? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos partir do princípio que sejamos todos discípulos, amém? Todos sejamos discípulos. Nós estamos ali, na linha de frente, junto do mestre, caminhando junto dele, sentindo o seu perfume, sendo capaz de ouvir a sua voz. Enquanto caminha, ele vai falando, e eu estou ouvindo, em primeira mão, o que sai da boca dele. Eu estou percebendo como ele age. Eu estou vendo como ele se comporta. Eu estou olhando para tudo. Eu sou discípulo, eu estou caminhando junto, na linha de frente. Eu estou logo atrás dele, coladinho com o mestre, nessa caminhada. Então, se eu acredito e eu me convenço que eu estou ali, que eu faço parte desse grupo, eu preciso compreender, acima de tudo, a minha importância, a nossa importância, o nosso papel à frente da multidão. Lembra que eu estou como discípulo, nós estamos como discípulos entre Jesus e a multidão? Recordam que eu frisei que a multidão, de maneira geral, ela não tem um acesso visual do mestre, que ela tem até disposição para seguir a caravana. Se você for ver isso, essa caminhadinha de Cafarnaum até Naim, são mais ou menos 30, 40 quilômetros. E não é uma caminhada qualquer, é uma maratona praticamente. Então a caravana, a multidão, ela tem até essa disposição. A igreja vai no embalo. Mas a multidão, ela vai estar sempre privada de uma conexão mais íntima,
de um contato mais pessoal, visual. Sendo assim, nós temos que nos convencer de uma vez por todas que nós, os discípulos, temos a responsabilidade de reproduzir os feitos do Mestre com a mais absoluta verossimilhança, ou seja, a mais absoluta aproximação com a realidade do que Jesus está fazendo. Nós temos que ser como pontes, conectores de Jesus com essa multidão, que até tem sede e vontade de conhecer Jesus. Ela está ali, disposta, mas por uma razão ou outra ela está impossibilitada, porque ela não faz parte desse grupo ainda. Então cabe a nós, muitas vezes, na maior parte das vezes, expressar, reproduzir o que está acontecendo logo ali na nossa frente. O que nós pudemos testemunhar. Aliás, foi graças a discípulos que nós temos o Novo Testamento. Essas histórias, a maior parte delas são contadas porque pessoas o quê? Viram o Mestre agir, trabalhar, operar. Amém? Discípulos. Intimidade. Outro ponto da história, antes ainda do milagre propriamente dito, diz respeito à semelhança dessas duas turmas que se encontram nos portões da cidade. Nós já sabemos que Jesus vinha logo à frente, na caravana dele, logo atrás seus discípulos e então a multidão. Do outro lado, vinha o féretro, o caixão, o esquife. Não era propriamente um caixão, né? Era um esquife, uma padiola. Era a tradição, eles enrolavam, né, o morto com os lençóis. Mas enfim, vinha o esquife, a mãe, viúva e a multidão. De novo, Jesus, os discípulos e a multidão. O morto, a viúva, mãe e a multidão. Então, de um lado, nós temos o autor da vida. A própria vida, Zoe. Se encontrando frente a frente com ninguém menos do que a morte. Seus discípulos, logo junto dele, conseguiam sentir, porque eles tinham intimidade com essa vida. E, obviamente, eles conseguiam sentir, perceber, gozar de todos os benefícios, de todas as emoções, de tudo que pudesse vir decorrente dessa vida que Jesus exalava. A alegria que era viver ao lado do Mestre. Alguém consegue imaginar isso? Você está junto de Jesus. Eles podiam verdadeiramente sentir toda a plenitude do que é ter uma vida em abundância, que João mais tarde descreve para nós. Agora, logo à frente, havia outra caravana, estava a mãe do morto, que era a única que verdadeiramente conseguia sentir a morte, que conseguia sentir tudo o que ela representava. Os que estavam próximos de Jesus percebiam e sentiam e compreendiam a vida. Mas naquele contexto todo, separado da multidão, apesar da proximidade física, ela era a única capaz de verdadeiramente sentir tudo o que a morte é capaz de nos fazer sentir. A única ali que tinha intimidade com essa sensação, porque ela estava vivendo aqui. Ela estava logo ali, junto da morte. E ela havia vivido isso pouco tempo, talvez, porque antes de perder o filho, perdeu seu marido. A morte lhe era familiar. A morte lhe era bem conhecida. E ela sabia
Ela conhecia aquela sensação. Um parênteses aqui, historicamente, na tradição judaica, nessa cultura, na época, uma viúva não poderia jamais trabalhar para se sustentar. Naturalmente, ela dependeria do seu filho, homem, para sobreviver. Mas agora, além de tudo, a sua única esperança de sobrevivência, mais do que tudo ainda, o que lhe aguardava era a miséria, era a fome, era a vergonha. Ela haveria de mendigar, ela haveria de viver de esmolas. A Bíblia não traz detalhes sobre isso, como o marido morreu, quando morreu. Não é o foco. O ponto é que essa mãe era a única ali, realmente conectada com a morte. E tudo o que ela poderia representar. Frustração, medo, raiva, indignação, desesperança, tristeza. E assim como os discípulos logo atrás de Jesus, ela seria a única capaz de reproduzir o que significa morte. Se alguém quisesse saber mais a respeito de Jesus, vendo aquele grupo, naturalmente você iria na multidão perguntar? Não. Perguntaríamos para os discípulos, porque eles eram sim os únicos capazes de descrever o que é a vida. Essa mãe era a única capaz de narrar o que aquilo tudo significava. Sabe, logo atrás vinha uma multidão também triste, também envolvida nessa emoção, também envolvida nessa tristeza, mas não de uma maneira profunda e comprometida. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar, eu espero? Essas pessoas existiam, inclusive, nessa cultura, chamadas carpideiras. Em algumas tradições, isso ainda é real. Mulheres que eram contratadas, que eram alocadas para estarem ali chorando a morte do defunto. Elas iam junto, né, da família, chorando, pranteando, gritando. Algumas profissionais elas fazem um auê. Mas por mais que elas queiram se esforçar para transferir uma imagem de tristeza, nós sabemos que aquilo não é real. Sabe por quê? Porque elas não estão tendo intimidade com aquilo. Elas também estão tendo o quê? Uma experiência superficial. Por mais que elas tentem viver o que está acontecendo logo ali, assim como a multidão atrás dos discípulos, eles não conseguem. Por mais que gritem, pulem, jamais eles vão estar sendo capazes de reproduzir a verdadeira identidade de Jesus. Elas faziam parte da multidão. Agora imagine a cena. Na entrada do portão, a morte e a vida se encontram e não tem espaço para as duas passarem. Não tem. A vila de Naim era pequena e a estrada deveria ser proporcionalmente pequena. Nós estamos falando aqui de uma multidão, ou melhor, duas. Nós não sabemos dizer o que isso significa. Podemos aqui querer conjecturar e isso e aquilo, mas não importa. Eram muitas pessoas. E com certeza não havia como uma passar sem que a outra cedesse. E o pior é que, tradicionalmente falando, e nós sempre precisamos ler a Bíblia, entendendo o contexto cultural, nós sabemos que culturalmente, quando alguém encontrasse um cortejo fúnebre, seja que fosse conhecido ou não, essa pessoa se obrigaria a seguir esse cortejo fúnebre até o local de sepultamento. Isso demonstraria respeito. Portanto, nós temos aqui uma situação tradicional, onde esse grupo que chegava à cidade, se deparando com esse cortejo, deveria naturalmente permitir a passagem
e seguir, inclusive. Mas vamos e venhamos. Isso não combina nada com Jesus, né? Jesus não vai atrás da morte. Jesus era judeu. Jesus conhecia a tradição. Mas ficaria bem estranho Jesus atrás de um cortejo fúnebre. Não estava nos planos dele. Na verdade, Jesus se aproxima disso tudo. E a palavra diz que ele se compadece daquela mãe. E ele se aproxima dessa mãe e ele fala algo que, no mínimo, não faz sentido nenhum. Nenhum. Ele simplesmente diz: não chores. Você concorda comigo se eu chegar hoje no velório de uma mãe, mesmo viúva ou não viúva, e eu dizer para ela: não chore a morte do seu filho? Isso é, no mínimo, ridículo, insano. Até porque a psicologia nos ensina que nós temos que viver o luto. Nós temos que viver o luto. Faz parte. Precisamos passar por isso. Portanto, seria um absurdo, até hoje, em qualquer cultura, eu falar para uma mãe: não chore a morte do seu filho. Isso traz, naquele momento, uma confusão para algumas pessoas, que escutaram o mestre falar isso. Provavelmente seus discípulos já falaram: opa, lá vem. Já pegaram suas câmeras, prepararam, fazer um streaming ao vivo, vai rolar. Porque eles conhecem o mestre. Falar para uma mãe que não chora o filho. Quem é esse cara? Nesse ponto, eu comecei a pensar: o que significa isso? Sabe, eu parei para pensar que tem muita coisa que Jesus fala para nós que não faz sentido nenhum. Não tem sentido. Como assim? No momento que eu estou agoniado, angustiado, triste, nervoso, bravo, eu escuto: não chore. Tem momentos que Jesus fala para mim: fique quieto. Quando o que eu mais queria era falar. Quando o que eu mais queria era poder declarar, me defender. Não faz sentido. Sabe, tem momentos que eu quero ficar quieto, porque é tudo o que eu quero. Mas eu escuto: fale. Isso me custa tanto. Primeiro, porque não faz sentido. Tem coisas que Jesus fala para nós que não faz sentido. Circunstancialmente falando, que é isso? É loucura. É um contrassenso. Mas o ponto é que ele sabe o final de todas as coisas, amém? E é por isso que ele fala. É por isso que, se nós soubéssemos o que está, na verdade, para acontecer logo mais, provavelmente não soaria loucura. Se essa mãe soubesse o que estava para acontecer logo mais, ela não acharia estranho. Se aquelas pessoas ao redor entendessem que Jesus estava prestes e de fato iria ressuscitar esse menino, esse jovem, não seria estranho. Mas como nós não sabemos, não é assim que funciona, não é verdade? Cabe a nós apenas acatar, aceitar. Isso não tem nada a ver com resignação. Isso tem a ver com conhecer um Deus que é onisciente. Tem a ver com servir a um Deus que sabe de todas as coisas. Cabe a nós entender que o desfecho de tudo, qual seja, está nas mãos de ninguém menos do que o autor da vida. Amém? O nosso Senhor, e eu amo essa palavra, nosso Salvador.
nosso Salvador. A minha vida e tudo que diz respeito a ela está nas mãos dele. Cabe a mim aceitar isso ou não. Mas Jesus vai além. Jesus faz algo ainda mais insano aos olhos de todos ali em volta. Ele toca no morto. Vejam, tudo isso está acontecendo antes mesmo de ressuscitar o dito cujo. Jesus toca no morto. E nós, de novo, culturalmente, sabemos que isso é pesado. O cara já vem com uma, não chores. Talvez o cara falou assim: ei, bicho, dá licença aí. Você está sendo inconveniente. Mas isso é muito mais pesado, porque de acordo com a lei levítica, um judeu jamais deveria tocar num cadáver. Tanto que a padiola, ela era feita com duas alças de madeira, a fim de que não houvesse contato com o morto. Não poderia. Porque a pena seria ficar impuro. E que todo um ritual de purificação precisasse ser feito para que essa pessoa pudesse voltar a ter contato com as pessoas novamente. A coisa era séria. E fazer isso ainda deliberadamente, meu Deus, nesse momento, eu creio que as coisas ficaram tensas ali. Sabe por quê? Aí a galera parou. Parou geral. O cara pode até querer falar isso aqui, mas espera lá. Parou tudo. Então, nós não sabemos exatamente por que Jesus fez isso. Eu quero conceber que ele esperava chamar a atenção. E ele conseguiu. Porque parou geral. Todo mundo. Ele conseguiu na hora o que ele precisava. E ele não precisava ter tocado no esquife, no morto, melhor dizendo, para que o milagre acontecesse. Concordam comigo? Ele não havia curado um centurião, um servo, à distância. Bastava ele dizer, sem tocar. Mas Jesus é intencional. Sempre ele não faz as coisas por acaso. Ups, foi mal. Jesus é intencional. Ele precisava chamar a atenção. Também eu acho que ele deliberadamente não desrespeitaria a lei que ele mesmo deu, como Deus, a Moisés lá no Monte Sinai. Ele não faria isso deliberadamente. Talvez ele enxerga e interpreta a morte de uma maneira diferente. Talvez ele olhe, e a gente percebe isso nos momentos onde ele ressuscita. Os 3 casos descritos, é que ele interpreta a morte como um sono. Jesus vê a morte, o que divide a morte e a vida para nós, de uma maneira totalmente diferente. Ele mesmo superou, venceu, transpôs a morte. Então a maneira como ele lidou com isso não foi assim tão inadvertida, tão deliberada, inconsequente. Bom, enfim, de um jeito ou de outro, ele conquista a atenção de todo mundo ali. E ele então, finalmente, ele age. Mas o seu comando é claro. O seu comando é objetivo. Sabe, não há rodeios. Não há rituais. Não tem oração forte. Não há intercessão. E não que isso tudo não valha. Mas eu estou querendo mostrar que mesmo sem alteração no seu tom de voz, a autoridade de Jesus é a chave que abre ou que fecha. Amém? O nome, a autoridade por trás dele. E ele objetivamente diz o quê? Levante. Em outra oportunidade, saia. Simples. Autoridade. Como é bom. Como é consolador caminharmos revestidos dessa autoridade. Amém? Sermos reconhecidos
como cristãos. Por estarmos tão perto, tão próximos dele, somos como cristãos. Termo que surgiu de maneira pejorativa na igreja de Antioquia, como um pequeno Cristo. Isso é um cristinho. É isso que significava. Era isso que as pessoas queriam dizer. Elas queriam, de uma maneira pejorativa, colocar algo sobre nós. Mas sabe o quê? Eu sou mesmo. Eu sou um cristinho, é o que eu quero ser. Porque eu estou tão próximo do meu mestre que eu reproduzo ele tão bem. E essa autoridade, eu visto ela com temor, com respeito, reverência e conhecendo o poder que ela representa. Para encerrarmos, eu creio que o mais marcante que aconteceu nisso tudo, e eu preciso confessar que essa ministração, na verdade, nasceu de trás para frente. Ela nasceu aqui, nessa conclusão. Ela começou com esse pensamento. O que nós assistimos no final de tudo é, na verdade, o que parecia inicialmente um ato de reconhecimento e gratidão. Não passa de uma triste declaração do que essa mãe fala. Grande profeta se levantou entre nós. Sabe, isso me fez lembrar da passagem que narra quando Jesus confronta os seus discípulos acerca da sua identidade, lá em Mateus, no capítulo 16. Ele pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, Jeremias, ou algum outro grande profeta. Grande profeta, essa mulher diz acerca de Jesus. Era exatamente o que a multidão, e é tão somente o que a multidão é capaz de falar acerca de Jesus. Porque a multidão não consegue enxergar além. A multidão não consegue entender o que está acontecendo verdadeiramente. E essa mulher, mesmo tendo presenciado, vivido, não presenciado, mas efetivamente vivido o milagre da vida, de tão perto, de maneira tão profunda, ela ainda assim não foi capaz de captar a ideia acerca de Jesus. Mas lá em Mateus, Jesus insiste com seus discípulos. Não interessando a opinião da multidão, ele pergunta: tudo bem, mas o que vocês, meus discípulos, esses que caminham aqui, junto de mim, que me assistem, que me conhecem, que me veem, o que vocês dizem a meu respeito? Pedro, ousadamente, faz uma das maiores declarações, mais lindas declarações da Bíblia. Tu és o Cristo, o Messias, o prometido, aquele que haveria de vir. Tu és o Filho do Deus vivo. Vejam, só quem é discípulo é capaz de reconhecer seu mestre. Amém? Só quem é discípulo é capaz de reconhecer as suas obras. Ligar uma coisa a outra. Só quem é discípulo é capaz de lhe dar o devido crédito, o devido louvor, o devido reconhecimento. Só quem é discípulo é capaz de reconhecer ele em meio às coisas. Assim como em João 21 me ocorre agora o momento em que Jesus, pela terceira vez, se apresenta aos seus discípulos enquanto pescavam no mar da Galileia, e porque algo que ele fez reproduziu um hábito, eles o reconheceram. E João fala a Pedro: é o mestre. Só quem é discípulo conhece o jeito de falar, consegue reconhecer a voz, a maneira, os detalhes. Discípulo conhece o seu mestre, e por isso é que ele está na frente da multidão.
Essa mãe, diferente da mulher samaritana, não reconheceu quem era Jesus. O máximo que ela conseguiu ver nele foi um grande profeta. E ela pulou para onde? Ela entrou para onde? Para a multidão. E aí nós vemos então que a multidão também é um lugar de muitos que um dia foram tocados pela graça redentora, salvadora de Jesus Cristo, mas que por alguma razão não conseguiram enxergar além do milagre. Quanto mais próximo de Jesus, mais discípulo eu me torno, mais sensível às suas obras eu me torno. Desde um pôr do sol, sabe, uma pequena realização, um pequeno feito. Eu como médico, um parafuso que eu não consigo colocar por alguma razão em determinado ponto, numa fratura, quando eu consigo, eu dou graças a Deus. Pequenas coisas. Eu enxergo o meu mestre junto de mim, o meu Senhor, o meu Salvador, o conhecedor dos meus dias desde a criação, o sabedor de todas as coisas, o detentor da minha vida por toda a eternidade. Se Ele me diz, fique quieto, quando isso não faz nenhum sentido, eu me calo. Quando Ele diz, fala, quando tudo aponta para o silêncio, eu preciso falar. Quando Ele diz, creia, quando tudo à minha volta aponta para a mais absoluta falta de fé, me basta crer. Eu consigo entender pelo menos mais 3 coisas com tudo isso. Em primeiro lugar, eu entendo que a morte não é capaz de deter a caravana da vida liderada por Jesus. Eu entendo que enxergar além do milagre e reconhecer Jesus Cristo pode ser mais complicado do que pensamos. Eu admito. E por último, provavelmente o mais importante, a mensagem que eu quero que vocês possam levar para casa essa manhã. Escolher caminhar como discípulo. Eu não aceito ser encontrado na multidão quando se trata de caminhar com Jesus. Eu quero ser chamado para dentro do quarto, assim como Pedro, Tiago e João na casa de Jairo. Eu quero poder testemunhar pessoalmente feitos que a multidão só vai ouvir falar ou ler em algum lugar. Eu quero sentar à mesa e recostar minha cabeça no seu colo. Eu quero poder me referir a mim mesmo como discípulo amado. Eu quero poder escrever e falar dele até o meu último suspiro de vida, até o dia em que ele me levar para andar, aí sim, lado a lado, com ele na eternidade. Eu quero ser discípulo. Amém? Vamos meditar sobre isso?
Amém. Vamos ficar em pé. Eu te abençoo em nome de Jesus. Com essa necessidade, com esse desejo, essa expectativa de que você possa ansiar por caminhar cada vez mais à frente. Mesmo na linha de frente, junto com os discípulos, estarem juntos ali, como Pedro, João e Tiago, mais junto, que nós possamos entender a necessidade, o papel, a importância vital de sentir o que Jesus exala, o bom perfume do nosso Pai. Amém? Eu declaro em nome de Jesus que vocês saiam daqui essa manhã repletos do desejo, da vontade de caminhar junto, próximo, de pedir por isso, de declarar para si mesmo, para os céus: Senhor, eu quero estar junto de Ti, me chama, deixa eu ouvir Tua voz, me ensina a reconhecer, me ensina a vê-lo além e além. Amém? Deus abençoe. Um beijo no coração. Um domingo abençoado. E domingo que vem, às 10 da manhã, a Beat Church vem ser igreja com a gente. Deus abençoe. Um beijo no coração. Até mais. Tchau. Para a cruz eu vou. Se eu sofrer